legal. Com isso, também fiquei lá no hotel da Unicesumar. Eles têm um hotel escola, então oferecem, principalmente agora na pandemia, né? A gente tem a possibilidade de ficar lá com eles. Então foi muito legal, tive muito papo assim com os donos da Unicesumar, tivemos um tempo gostoso de falar sobre sonhos, né? Eles contando os sonhos deles. É uma das 10 maiores universidades brasileiras, né? E aquela está no interior, e uma das coisas que ele disse as 8 estão nos grandes centros, as 8 maiores, né, estão nos grandes centros, e eles estão no interior do Brasil, né? E conseguem se tornar uma... E aí eles falam que o diferencial deles, foi muito legal ouvir isso do dono da Unicesumar, que o diferencial deles é Deus, é a oração, é estar perto do Senhor, não tem outra explicação, eles falam, né? Então foi muito legal ouvir isso poxa, uma das grandes universidades que existem hoje no Brasil, né? Com isso, né? Ele falando esse tipo de coisa. E aí ele estava falando que tudo tem a ver com a visão, né? Que Deus te dá. Se Deus te der uma visão e você acreditar nessa visão, sem dúvida você tem aí diante de você uma ajuda externa e interna que é vitoriosa, né? Então, eu queria que hoje a gente tratasse desse assunto, são as qualidades que Deus dá para uma pessoa na liderança, que deve ser algo muito importante para a gente aqui, e a gente vai descobrindo nesses textos. E o texto que a gente vai ler é de Gênesis 12, 1, vai até Gênesis 22, verso 4. Então, nós não vamos ler, né, logicamente, mas você vai acompanhar aí os textos, né, conforme a gente vai falando, né. A maioria dos seguidores, eles ficam obcecados pelos desafios que diante dos olhos deles, né? Aquilo que eles conseguem ver à distância. Mas os líderes, eles olham o futuro. Então, os liderandos, eles são obcecados em ver aquilo que o líder está vendo. Parece que não, mas ainda hoje é importante que você, na liderança do seu ministério, tenha a visão do futuro, a visão que Deus quer, o futuro que Deus quer para o seu ministério. Os líderes, eles têm que sonhar, não apenas sobre o que acontece agora, mas também o que vai acontecer no futuro, no próximo ano, próxima década. E tem uns que sonham até na sua geração. Isso eu não sei se vocês percebem, o mundo não chegou aqui por acaso. Se o mundo jaz no maligno e a igreja é o corpo de Cristo, tem planejamento aí. Tem coisas que a gente olha para o futuro e o mundo lá fora, eles são espertos demais, a Bíblia diz. São muito espertos. Eles olham para daqui a 200 anos. Você sabia que tem gente que pensa para daqui a 200 anos? Tem uma startup lá no Cívico que o estudo diz que chegaremos aos 200 anos também. Nós, de idade. É uma startup só para idoso, só para terceira idade. E ela diz que, pelos estudos, nós chegaremos a 200 anos de idade. E não é da noite para o dia, né, que isso vai acontecer. Não. Então, essa questão de você olhar o futuro e lutar por esse futuro
é coisa que, bom, por exemplo, se você pega, a gente vem tratando aí com pensadores, né? Olha o que Sócrates falou e vê se isso ainda não faz efeito na população do século XXI. Aristóteles. Você pega todo esse povão aí que... Né? Então, o mundo não chegou aqui por acaso. Tem uma série de gente que planeja ideologias para que as pessoas vivam sob aqueles princípios. E isso, quando começa a se encaixar, começa com o pensamento. Alguém tem um pensamento. Aquele pensamento vira uma lei. Depois de virar uma lei, não tem jeito. As pessoas caminham de acordo com aquilo que foi planejado. Então, quando Deus ele chamou Abraão para deixar o seu conforto familiar e entrar numa situação de nômade, né, de um povo nômade, Deus já tinha na sua mente uma nação. Deus já tinha alguns sonhos para esse homem que chegaria aqui na nossa década, nos nossos dias. Né? Então, você dirigir, na verdade, quando Deus fala para ele, falou para ele, você vai ser o pai de muitas nações. Né? Vai ser o pai de muitas nações. Então, Abraão ele é compelido por uma visão. Ele agarra essa visão e vai adiante. E muitas vezes ele não tinha nada que pudesse sustentar essa visão que ele teve. O Nemer caiu? Parece que sim, né? Acho que caiu. Então, vamos dar uma olhadinha nas visão, né? As lições que a gente aprende aí da visão de Abraão para a gente, né? Ao observar aqui esses versos que eu estou dando aqui para vocês, do capítulo 12 até o capítulo 22, a gente pode aprender os critérios para uma visão dada por Deus, tá? A visão ela deve ser, primeiramente, ter Deus como prioridade. Se ela é de Deus, ela tem Deus como prioridade. Estamos juntos? Estamos juntos. Então, eu queria que você abrisse aí em Gênesis 12, verso 1 e verso 2. E alguém leia verso 1 e verso 2. 12, né? O Senhor tinha dito a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Há uma grande diferença entre Deus, quando Deus tem e passa uma visão para você, quando você tem uma visão e acha que aquela visão é de Deus. Abre aí em Gênesis 11, verso 3 e 4, para você ver, comparar o que o homem pensa e o que Deus pensa. Quer que leia? Pode ler. Começaram a dizer uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras, e betume em vez de argamassa. Depois disseram, venha, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Pega aí Gênesis 12, 1 e 2 e pega aí Gênesis 11, 3 e 4. Faz uma comparação do que um pensa e o que Deus pensa. Vê se o que eu estou dizendo aqui, que a visão, quando ela é de Deus, ela começa tendo Deus como prioridade. O que um fala e o que o outro diz. Lá em Babel, eles estão querendo construir algo para eles serem famosos, né? Para eles não serem
para eles não serem espalhados pela face da terra, serem famosos, para ficarem talvez num conforto ali. Em Abraão já é o contrário, né? Deus dando ordem, mandando Abraão ir para outro lugar, para que ele tornaria uma nação e espalharia pela terra. Então, são completamente diferentes, né? Ok? Mais alguém? Deus já fala, abençoarei, né? Farei de você. É a primeira ordem, bênção. Né? É a ordem dele, essa é a primeira né? bênção na Bíblia. Não é a ordem de Deus, né? Ok? Mais alguma contribuição aí? Então, você percebe que quando Deus... Abre lá em Gênesis, capítulo 1, verso 28. É interessante isso, porque se você não percebe o que Deus quer, você acaba fazendo o que você acha. O que está escrito aí? Né? Voltou, né? Caiu. A Helena mandou aqui, caímos. Ele que ir lá dentro desligar o negócio. Legal. Bom, a gente já está aqui adiantado um pouquinho, viu, Helena? Aí a gente vê que está gravando. Tá. Então, a primeira coisa que a gente vê das lições dele é que a visão, quando ela é de um servo de Deus, ela começa com Deus sendo prioridade. Aí a gente comparou Gênesis 11, 3 e 4 com Gênesis 12, 1 e 2. A comparação é enorme, porque uma é o homem falando. Qual era a ordem de Deus desde o início da criação? Sejam férteis. Deus os abençoe e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Então há um mandato aí de encher a terra. Certo? Uhum. O homem obedeceu isso? Nós tivemos o pecado. Você vê, Gênesis, de 1 a 11, é aquilo que Deus gostaria que fosse e deu chance para o homem obedecê-lo. Se você pega Gênesis de 1 a 11, você vai ver exatamente isso que eu estou dizendo. As ordens de Deus sobre civilização, como desenvolver uma civilização e a desobediência humana. Bom, primeiro entrou o pecado no mundo, o homem pecou, aí Deus amaldiçoou, né? Um dos filhos de Noé também é amaldiçoado. O resultado disso é que Deus ele tem um mandato cultural para esse mundo e ele quer que esse mundo seja alcançado. A gente tem visto isso. Ele quer que esse mundo seja alcançado. É o projeto dele, não é nosso. É dele. Essa é a missão de Deus. Nós cumprimos ou não. E aí Deus vai e chama as pessoas. Então, Gênesis 1, 28 é o mandato. Depois você vai ver que o homem não cumpre, que Deus tinha dado toda uma ideia de que, olha, encham a terra, encham a terra. Parece que com o pecado, Deus agora vai ter um momento interessante, Gênesis 9:1, dá uma olhadinha, Gênesis 9:1, e compare com Gênesis 1:28. Olha que bacana isso aqui. Gênesis 9:1. Então Deus abençoou Noé e seus filhos, e ele lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Qual a diferença de Gênesis 9:1 para Gênesis 1:28? Se não a questão de tempo. Não te ouvi, Sandra. Encham e governem. Elas são as mesmas.
Eu acho que é parecido, né? Eu acho que é a mesma ordem de Deus. Você está percebendo que parece que Deus está dando uma segunda chance? Não parece? Olha o que o pecado faz, e Deus continua sendo Deus, né? Amoroso, dá a segunda chance. Quando você chega em Gênesis 11, 3 e 4, você vê de novo o homem na rebeldia. O mandato cultural de Deus é encham a terra, não é verdade? Sim. O que o homem está dizendo lá em cima da torre? Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui, vamos criar uma torre, vamos criar algo para a gente ficar bem. Ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Você vê? Deus... É desobediência mesmo, né? Desobediência. Você percebe isso? E aí você vai entender Gênesis 12, 1 e 2. Deus está buscando por pessoas obedientes à sua visão. Não alguém que aparece do nada e diz, eu tenho uma visão, eu tenho a força. Mas ele quer pessoas que sejam obedientes à sua palavra. E aí ele dá os sonhos sobre o futuro, os sonhos sobre a década que vem, o ano que vem, porque ele é o Senhor do tempo. Né? Então, Deus, ele inicia a visão quando você é um líder chamado, ungido, convicto do chamado de Deus, ele inicia a visão, e não Abraão. Então, quando Deus chama Abraão, ele vai contrário a tudo aquilo que os homens diziam lá, construindo a torre. Os homens diziam, eia, edifiquemos uma torre para nós. Deus disse, eu edificarei a tua vida, te darei um nome novo. Você será uma grande nação. Você vê? É Deus quem está olhando o que Abraão será. Ele apenas dá a visão e Abraão vai sair para essa visão animado, cheio de força, desse Deus que vence as batalhas, né? Muito bem. Algum comentário até aqui sobre essa questão de homem, Deus, visão? Eu creio que nessa história toda, essa relação, por exemplo, você vê a Torre de Babel, ali eles estão olhando na horizontal, eles não estão olhando na vertical. Eles não estão olhando para cima, eles estão olhando para eles mesmos. É muito egocêntrico, enquanto que o cristianismo ou a relação com Deus é uma relação de entrega, né? É isso mesmo. Eu ia falar muito parecido com o que o Dani falou, porque a gente vê que desde o começo o homem quis fazer do jeito dele. Né? Apesar de Deus estar mostrando, sempre que dá um jeitinho. Será que não é essa a razão porque o mundo até hoje não foi alcançado? A gente fica tentando edificar as torres, ao invés de obediência a esse mandato de Deus desde os primórdios, né? O que vocês acham? De uma certa maneira, sim. A gente fica sempre tentando fazer as coisas no lugar de Deus, né? A gente adora tomar responsabilidade na hora da encrenca, né? Acho que não só na hora da encrenca, né? Para tudo, né? A gente não consulta Deus o tempo todo. Essa é a grande verdade. A gente não consulta para nada, né? São pouquíssimas coisas que a gente realmente consulta, porque quando chega no nosso limite. Mas quando a gente tem conhecimento de alguma coisa, pronto, a gente mete o bedelho mesmo. Você fica em cima, daqui a pouco você te chama se você não conseguir resolver, né?
É. E é engraçado, né? Como a gente, eu imagino, né, que se a gente fosse mais obediente, será que esse mundo não seria melhor? Isso é uma pergunta, viu? Porque aí eu fico pensando nas estruturas desse mundo, eu fico pensando nas políticas desse mundo, eu fico pensando nos cristãos como um todo, porque o mandato do Senhor é encham a terra. Encham a terra não é só ter filhos, pô, pelo amor de Deus. Isso é um pensamento tão esdrúxulo, né? A gente pensar que o que Deus está dizendo aqui é enche a terra de filho. Não é só isso. Mas o conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, é a base para que a gente tenha filhos nesse mundo. E que a terra se encha dessa glória de Deus. O que vocês acham disso? Tem o papel da igreja, a importância da igreja nessa questão aqui. Confesso que foi uma boa visão. Eu estava no esdrúxulo. Para mim era literal a coisa, assim, bem povoai mesmo, não era espiritual. Vocês estão meditando, refletindo? O que é isso aí? É silêncio. Pô, eu já me entreguei, já. Se fosse só no literal, esses países superpopulosos estavam feitos, né? Pois é. Veja a Índia, a China, então a gente estaria... É claro, eu acho que está sério, eu acho que é isso mesmo, é uma bênção, é encher é abençoar o mundo, né? E abençoar não é só povoar. Povoar com qualidade. E isso eu comentei com ele que tem os mistérios, né? Que pessoas que são muito firmes com o Senhor, que adorariam encher a terra de filhos e tornar da filha, né? Então, assim, realmente tem muitos mistérios. É. Porque é interessante isso, né? A gente precisa pensar muito em contextos, né? Porque cada contexto ele tem que ter uma resposta divina, né? E quais são os sonhos, né? Por exemplo, quando Deus dá a visão para Neemias, Neemias olhou o futuro que não existia, dos muros caídos e tal. Ele começa a reconstruir, ele leva 3 meses orando, pensando na reconstrução de Jerusalém. E ele sabe que aquilo vai tirar ele da zona do conforto. Toda visão tem que tirar a gente da zona do conforto. Toda visão ela começa com informação. Ela não pode começar simplesmente com sonhos e tal só. Você tem que ter informação e aí Deus, em cima da oração sobre essa informação, vai te dar uma visão. E essa visão começa assim. Né? E aí... Oi, pode falar. Não, continua. E aí é uma questão de... Eu já vi pessoas que têm muitas visões legais, mas joga para os outros fazerem. Você conhece pessoas assim? Eu tenho uma visão aqui, quero compartilhar minha visão. Aí ele compartilha a visão, aí quando você fala, bom, quem vai começar? Ah, é o Fábio. Ah, é o Daniel. Ah, é o Nemer. Joga lá para o Nemer que o Nemer faz. Então, quando você pensar em algo diferente que Deus está te dando, primeiro, prioridade, Deus. Começou com Deus. É vontade de Deus. Está escrito na sua palavra que Ele quer que certas coisas aconteçam. Você está indo nessa direção?
vai embora. Vai embora, porque uma visão, ela não existe, mas pode existir se ela tem começado por Deus. A segunda coisa está lá em Gênesis 15, verso 2 ao 4. A visão, ela vai se conectar com a identidade do líder. Olha que legal. Deus não chama e nem te dá nada que você não possa suportar. Você pode até imaginar que não vai suportar, mas Deus quer estirar você, porque fé é isso. A fé estira a gente a uma forma tal que faz você, daqui a pouco, estar adorando a Deus pelo que Ele fez com a tua cabeça. Vamos ler? Alguém leia para mim? Gênesis 15, verso 2 ao 4. Abrão, porém, respondeu: Ó Senhor soberano, de que me adianta todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filho, Eliezer de Damasco, servo da minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Engraçado. Qual é o teu problema para obedecer a Deus? Abraão está claro aí que ele, o negócio dele, eu sou velho, minha mulher também. É a falta de crer, né? É não crer nas promessas, né? Acho que a gente deixa de obedecer muitas vezes porque a gente não crê na promessa de Deus e a gente quer pôr a mão e fazer do jeito da gente. Diria que muitas vezes a gente acha que Deus não está prestando atenção na nossa vida. Por isso a gente ignora a presença de Deus nas suas promessas. Não é nem que a gente não acredita, a gente ignora. Deixa completamente de lado. Quais são as justificativas que geralmente a gente ouve, né, de pessoas para obedecer a Deus em alguma visão? Eles têm até a visão, falam dela, mas não vai para frente porque tem uma justificativa aí que você olhando assim até fala, caramba, é mesmo, né? Gerson, você tem algum problema aí para servir a Deus? Não? Ai, pastor, eu não sou casado. Mas o Fábio tem uma força. Como é que é? De vez em quando eu tenho uma dificuldade com o notebook para os trabalhos da faculdade, mas o Fábio me orienta. Palhaço. Vamos ver se... Mas notebook só vai aguentar mais um ano, cara. Qualquer um deles. 1 ou 2. A gente está falando aqui, né, de um chamado de vida, né, que você vai colocar a tua vida nas mãos de Deus para sempre. Quais são algumas justificativas que a gente dá? Eu me lembro que uma delas era a comida, comer, beber e vestir. Algumas pessoas têm dificuldade nessa área financeira para obedecer a Deus. Eu trabalhava na Petrobras, tinha todo um futuro. Eu ganhava o que um jovem de 20 anos gostaria de ganhar. Na época, eram $3.000 que eu ganhava como químico. E todo mundo gostaria. Até um professor, me lembro de um professor do seminário que disse, quer trocar comigo? Quando eu disse que ia para a Índia trabalhar como voluntário, ele disse, troca comigo. Né? Eu te dou o meu emprego e eu vou para o teu e não vai para a Índia, cara. Fica aqui dando aula.
Eu me lembro que eu disse para ele, olha, é uma questão de convicção. Eu estou indo para lá porque eu sei que é uma convicção minha. Sem dúvida, a gente fica preocupado com comer, beber, vestir, mas o que o Senhor diz como promessa para nós? Quando você pensa em comer, beber e vestir, em relação ao reino de Deus. Qual é a palavra para nós? Qual é a promessa que ele diz? Ninguém lembra, né? Eu não. Não sei o endereço. Mateus 6, Mateus 6,33, é isso? É. Se ele alimenta os pássaros, né? Veste os lírios, muito mais ele vai fazer, não sei de cor, mas é mais fazer por nós, né? Acho que. Ou não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Por coisa alguma. Ou seja, não é... Engloba também a vestimenta, o que vai comer, coisa alguma, tudo, né? Você está entendendo a dinâmica aqui de Deus, qual é? É geralmente você e eu estarmos totalmente dependentes dele, né? Não é outra coisa. Eu sei que nós precisamos comer, ele sabe disso, ele criou a gente, ele formou a gente. E eu confesso para vocês que quando eu fui para o campo missionário, a igreja prometeu que iria me ajudar. Quando eu cheguei no navio, quando o navio soltou as cordas do porto, eu já não tinha mais sustento. E eu confesso a vocês que foram os anos mais agradáveis que eu tive na minha vida. Não fui jogado aos peixes, não voltei para casa. Sempre encontrei o apoio. Esses 30 anos de casamento, a gente tem visto, né, como Deus vai tomando conta da gente, colocando a gente aqui, ali e tal, né? E ele usa a tua identidade, a tua criatividade. Ele vai trabalhando dentro daquilo que você está preparado, para que você tenha o teu pão de cada dia e, ao mesmo tempo, faça a vontade dele. Mas a vontade dele, ela precisa ser feita. Precisa ser feita. Por isso que eu acredito, né, que hoje, missões, ela assume uma ideia totalmente inovadora, né, de que você pode ser um bom profissional e ser um tremendo missionário. Porque Deus não quer que você saia por aí como se fosse um mendigo, passando necessidade, né? Talvez essa seja a grande coisa dessa era do século XXI, a gente aprender a ser profissional e ser pastor. Ser profissional e ser um missionário, né? Essas são as coisas que talvez vamos ter que repensar. Mas, olha, Deus conecta a identidade com a tua liderança. Esse é o ponto que eu vejo aqui. No caso de Sara e Abraão, eles tinham um problema. O problema deles se torna bênção para as próximas gerações. Deus fala para ele, das tuas entranhas eu farei um povo que abençoará todas as nações. Olha que coisa. Do teu problema, eu vou fazer você alguém que vai abençoar as nações. Eu vejo, né? Eu não tenho. A gente era para não ter filhos. O Nick vem e ele hoje, para mim, é um exemplo do milagre que Deus é capaz de fazer. Helena quer falar. Fala, Heleninha. Então, quando você estava falando, né, que você não precisa ir para o campo missionário para estar fazendo missões, né? Há muitos anos a gente não ouvia isso. Para você ser missionário, você tinha que deixar sua casa e ir para o campo. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que aconteceu na minha vida profissional toda, eu trabalhei 90% do meu tempo em ONG, com crianças carentes,
tudo, e o tempo todo que eu trabalhei, são tantas experiências. E eu, na época, sem ouvir isso que agora a gente fala e a gente acredita, eu falava assim em casa, eu falava, gente, eu sou missionária, eu posso falar isso para vocês, que eu sempre senti isso, mesmo antes de ouvir da igreja, tudo. Eu falava, poxa vida, eu tenho o meu salário para fazer... E tem tanta história que eu tenho até um esboço de um livro para escrever, só que até agora Opa! tenho lá guardadinhas as histórias, que são histórias emocionantes. Que legal, legal. Você vê? Não quero muito, mas só assim, e a nossa vida como casal, eu só tempo para contar para vocês, mas o primeiro apartamento, como nós conseguimos comprar, depois como nós conseguimos vender o outro, comprar isso aqui, é tudo assim, sobrenatural, impressionante. É interessante, né? Quando você tem esse conceito, né, de serviço a Deus, você consegue traduzir tua vida inteira. É isso que você está falando, Helena. Você consegue traduzir as bênçãos de Deus em todos os aspectos da tua vida. Isso é fantástico. É assim que todo crente deveria ver e pensar e tal. Esse mundo seria diferente. Eu creio que nós estaríamos, né, botando aí um fim em muita coisa, em muita corrupção que a gente vê na sociedade, quando os profissionais de Deus, né, saem para cumprir essa missão. Que Deus identifica você e vai te dar algo que esteja ligado àquilo que você é. Olha que bacana isso, né? Vamos a um outro ponto. A visão, quando ela é de Deus, ela inclui outros. Ela inclui outros. Ela é tão fascinante que começa a incomodar outros e a infectar os outros. Vamos ver isso? Gênesis 12, 2 e 3. 12, 2 e 3. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Você vê, isso aqui é uma coisa. Eu não saio por aí amaldiçoando ninguém. Quem amaldiçoa é Deus. Não sou eu. O meu papel é ser o instrumento de julgamento de Deus. Então, você vai pregar, você vai mostrar, você vai ter um comportamento, as pessoas vão olhar você. Então, a visão aqui, ela envolve e abençoa outras pessoas. Você vê, Deus te chamou para você sair por aí abençoando. Abençoando. E a gente abençoa com aquilo que a gente sabe dar. A gente abençoa, eu tenho visto, poxa, quanta gente que me abençoa. Ontem, por exemplo, né, eu estava falando para o Neme, a gente foi tomar um café, tem uma irmã aqui na igreja que toda vez que ela faz um feijão diferente, ela enche lá um vasilhame e manda para a gente. Ou então ela chama a gente para a gente ir lá buscar. Então, é tão legal você ver isso, uma pessoa simples, mas ela abençoa você de uma tal maneira, porque mostra carinho, mostra amor, mostra... E é o que ela sabe fazer. Ela sabe fazer coisas tão gostosas, aí de vez em quando ela... eu preparei aqui para vocês, passa aqui em casa para pegar. Aí lá vai a Silvia, né? Por isso que a gente está gordinho aqui nessa pandemia. Outro dia, alguém aqui dessa tela veio aqui em casa e trouxe um café da manhã incrível. Não estou falando isso para ninguém ficar com ciúme e vir trazer nada aqui em casa, não, tá? Mas assim,
que a gente leva. Fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Mas, assim, você vê, são coisas pequenas que a gente, né, compartilha com outras pessoas. Quando elas olham para a nossa vida, elas estão vendo aquilo que Deus está fazendo. É isso que eu estou dizendo, né? Isso a nível micro. A nível macro, quanto a quem muito é dado, muito é requerido. É palavra de Deus isso. Se você sabe muito, você tem que ser uma bênção para muitos. E ao ser bênção, né, a gente está mudando essa terra, né, de alguma forma. Algum comentário até aqui para a gente encerrar? Pastor, o senhor falando da visão, eu lembrei de um livro, que até foi um livro que a igreja deu num encontro de casais que teve uma vez, um mês para viver, né? Então lá ele fala exatamente isso, que Deus ele planta sonhos. Aí agora eu fico pensando, esses sonhos de Deus dentro de nós é a visão, né? É a visão que a gente tem que ter da vida. E ele fala exatamente isso que o senhor colocou, que os sonhos que Deus planta na gente, primeiro, ele exige fé, e ele emerge, porque ele faz diferença na vida de outras pessoas, nunca é sozinho, nunca é para a gente, é sempre para outras pessoas, então não é um sonho egoísta, e ele sempre nasce daquilo que a gente é do cerne da gente, então é aquilo que Deus planta no coração da gente, que aí vai nascer esse sonho e brotar. Me lembrou bastante o que o senhor está falando, porque me marcou muito essa passagem desse livro, né? Para a gente discernir quando um sonho que nós temos é um sonho de Deus. E é a visão, né? Esse sonho é a visão. Bacana. E a visão de Deus, ela é sempre maior do que nós, né? Ela é de Deus. Então, a gente pode até começar, mas talvez a gente não termine. Por isso que ela vai passando de geração em geração, né? Então, quando eu penso como Deus está imaginando, eu sou só um iniciador de algo grande que Deus está fazendo. E você se lembra que Deus abriu o espaço para os filhos de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Foi passando para frente. E aí com Moisés, né? Ele brotou no coração do Moisés o sonho de libertar o povo, mas Moisés mesmo acabou não entrando lá na Terra Prometida. Né? Exato. A maioria deles, né? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José. E eles lá em Hebreus 11, né? Você vai ver ali a lista dos grandes heróis da fé. Foram heróis da fé mesmo, porque nenhum deles viram aquilo que foi prometido para eles. Olha que bacana. Você está disposto a trabalhar para não ver resultado? Difícil, né? Que a maioria de nós trabalhamos por resultado. Se não der resultado, está na rua. A visão de Deus, de repente, ela não vai dar resultado nessa geração, mas pode ser na próxima. Na próxima. Um planta, o outro nutre, para que alguém colha lá na frente. Você ia falar algo, Helena? Você levantou a mão, o dedo? É que o Neymar está pegando uma música que tem muito a ver com o que nós estamos falando para tocar no final. Ah, que legal, que legal, legal. Não vai fazer a gente chorar, não, né? Não, mas falando dos sonhos de Deus para a gente. Uhum. Então é isso, minha gente. Eu acho que isso tira uma carga muito grande dos nossos ombros quando você obedece a Deus e não a homens. Deixa você assim, porque é de Deus, tudo que acontece dentro do ministério tem que ser obra divina, não pode ser obra humana. Deus inicia e o ser humano vai atrás. E vai atrás sabendo que em qualquer momento ele pode tirar você da cena.
para que outros continuem essa visão, e outros, e outros, e outros. E Deus vai fazer a sua visão acontecer, porque é dele a visão. O que eu acho interessante aí, Humberto, em Gênesis, que você estava falando, a gente acabou não continuando para frente. Mas quando Deus diz, né, desceu para ver a cidade, né, e os filhos, para ver o que os filhos dos homens estavam construindo, né, e no verso 6 do 11, eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que eles planejam fazer. Você vê, parece que é bem aquela frase, o povo unido, né? Você vê que até Deus falou assim, ó, venham. É legal, né, essa tradução, né? Eu estava olhando nas outras versões também, é isso mesmo, venham, vamos descer. Vamos quem? Deus falando com quem? Quem é que vai descer com ele? E vamos confundir a língua, porque senão esse povo sozinho, eles farão, na versão eu coloco aqui como o impossível, né? Eles vão poder fazer o que eles quiserem. Não segura, ninguém mais segura esses caras. É até Deus falando, vamos descer e vamos sacanear os caras porque esse negócio tá ficando feio. Achei bem interessante, né? A gente não pode perder os olhos da ONU, hein, gente? A ONU vai ser o dente e o trono dos grandes acontecimentos dessa junção global. A globalização foi um teste, mas isso vai acontecer, né? Quando os homens disserem, nós temos uma única religião, nós temos um único governo, nós temos, né, saúde para todo mundo, aí então nós vamos ver quem é que domina, né? A gente não pode perder de vista. Você vê, o tempo todo você tem que pregar o evangelho, porque o evangelho é o equilíbrio aqui dessas forças, né? As forças demoníacas, o tempo todo está querendo erguer as suas torres, enquanto a igreja do Senhor, ela derruba a torre, para que Deus domine os corações, né? Essa é a visão do líder para o século 21. Não pode ser outra. Por isso que a gente tem que ler muito. Olha, não entre nessas conversas de que a gente tem que ler pouco, viu? Ah, o Espírito vai fazer. Leia muito. Comece a ler muito, comece a olhar as coisas, comece a ver as coisas com leituras bíblicas, né, na cabeça e olhando o contexto para ver aonde a vontade de Deus quer que a gente coloque o nosso pé. Isso dá recursos, isso dá alegria, isso dá vida para a gente. Não pense que não vai dar dinheiro para você comer, não. Quem tem visão de Deus, pode ter certeza, são as pessoas mais felizes do mundo. Verdade ou não? Verdade. Eu sou uma daquelas mais felizes do mundo. Tendo ou não tendo? Tendo ou não tendo. Beleza? Amém. Nemer, tem alguma coisa para a gente comunicar para o povo, além do dia 8, que já tem... Acho que a única coisa é que a gente vai passar de terça e quinta à tarde na igreja. Qualquer coisa estaremos... Terça-feira e quinta-feira, a partir das 14 horas, a gente estará, nós estaremos, né, na igreja. Então, se tiver alguma pessoa interessada em falar de missões, a gente está junto. Se você quiser dar um pulo lá também, vá. Mantenha distanciamento, leve sua máscara, álcool gel estará à disposição e a gente vai sonhar juntos os sonhos de Deus. Acho que é só isso. Legal. Deixa eu pôr a música que a Helena falou.
Tá com som? Sim, senhor. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Amém. Amém. Muito bom. Muito bem, Leninha, termina para a gente com a oração. Termino. Senhor, obrigada porque nós podemos falar sobre a visão que o Senhor planta no nosso coração, Pai. Obrigado porque os seus planos, os seus sonhos são maiores do que os nossos, Pai. Que nunca desviemos o olhar para o que o Senhor tem para nós. E toda vez que derraparmos, que desviamos sem querer, nós possamos voltar para Ti novamente, Pai. Obrigada porque o Senhor cuida dos nossos lares. Cuide dos nossos filhos, dos nossos netos. E obrigada porque o Senhor nos deu a bênção de termos filhos, Pai. Continue essa semana ensinando o que o Senhor quer para nós a cada dia. Então, amém. 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 Deu para ouvir agora? Deu. Sandra, alguma novidade? Você está indo bem lá nos preparatórios? Tô aqui estudando. Eu falei para o Nemer hoje que eu acho que eu vou escrever para a professora Priscila hoje, porque ela falou que ela ia me passar o texto dela em Word para eu montar a aula para ela, né? Então eu fiquei de ajudar nesse sentido. Só que ela ainda não me mandou. Aí eu dei uma semana, agora hoje eu vou perguntar para ela se ela já quer me mandar. Vamos ver. Mas estamos indo, assim. Ficou boa a montagem, né, Nemer, com ela? Assim, acho que ficou. Foi muito Eu dou bom. a primeira aula, assim, dividida em 4, aí ela fala, e aí depois eu dou a última, também dividida em 4. Aí a dela, ela vai ver em quantas que precisa dividir. Talvez 4 também, não sei. Ela vai usar lá os estúdios da Unicesumar para gravar e mandar para a gente. Ela passou muito material interessante, assim, para a gente... Aliás, eu passei para o Fábio e para o Nemer. Dá uma olhada, viu, Fábio? Porque é muita coisa para a gente... Sim. Tem bastante coisa. Bastante, né? Muita coisa interessante, interativa, assim, sabe? Para a gente fazer avaliação dos alunos. Muito legal. Fazer games, alguma coisa assim, para tornar as aulas mais interessantes. Tem muita coisa, muita. É muito. Eu não sei se eu dou conta de olhar tudo por enquanto, mas aos pouquinhos a gente vai olhando. O conteúdo sério não precisa de uma aula séria. Bacana.
Então, eu acho que essa questão de preparo de professores vai ser algo muito importante para a nossa igreja nos próximos anos, né? Então, isso aí é um material, nossa, fantástico. E só aproveitando que está falando de escola bíblica, quem tiver oportunidade de ver pelo menos a parte que o Rafael fala sobre o Danielzinho no domingo passado, foi assim, foi impressionante como Deus tocou o Rafael. Quando eu vi, estava o Cláudio chorando, estava um monte de gente chorando. Na aula do Cláudio, né? É. Eu não assisto ali. Você assiste? Não, eu tô na do Jackson. Aliás, Nemer, você não consegue me liberar para ver a do Cláudio também, para ver como é que ele monta as aulas? Sim. Você me libera? Tá bom. Libera. E tá tudo no YouTube, viu, Sandra? Ah, tá? Tá. Os fóruns, sim, as aulas não. As aulas, Nas aulas sim. também, né? Mas é eu que assisto. o link... Como não, se eu assisto? Mas é que o link vem... Ela não consegue pegar o link, então tem que mandar todos os links. Me manda o link, porque eu queria ver a aula dele também, porque a do Jackson eu estou acompanhando. Mas eu queria ver a dele para ver como é que ele monta também. Eu vou deixar você como matriculada na classe dele, aí você entrando pelo site, você chega nas aulas do Cláudio. Tá bom. Gente, Deus abençoe vocês, a gente se vê. Amém. Qualquer coisa, é só entrar em contato, tá bom? A gente está aqui. Beleza. Fiquei bem feliz de saber do Nick, que está tudo bem. Tá bem, graças a Deus. Ontem eu já tinha perguntado para o Nemer. Quando ele voltou, eu falei, e o Nick? Engraçado, Helena, engraçado. E agora, eu estava falando para o Nemer ontem, que ele pega R$100, ele quer investir 90. Eu tinha dito para ele, né, que todo mês eu ia dar um dinheirinho para ele. Ele tem se tornado um investidor assim, quanto mais, né? Ele me pergunta, pai, qual é a ação que eu poderia investir? Então, ele tem um déficit de atenção nas aulas, mas em termos de edificação assim, de coisas, ele é muito esperto, está indo muito bem. Uma coisa que ele disse para a doutora Márcia, né, que ela falou para a gente, ela disse assim, olha, pastor, ele disse que quer ser como o senhor. Eu não sei o que é isso, porque ela também não me conhece, né? Mas ela disse assim, ele tem uma admiração tão grande pelo pai que deixou a gente aqui até meio emocionado, né? Quando conversei com ele e tal. E é interessante, né? Ele trouxe aqui um amigo da igreja para que eu conversasse sobre ideologia de gênero com o moleque. O moleque estava meio confuso. Aí ficamos 3 horas aqui, eu, ele e o moleque, conversando sobre o assunto. Você precisa ver. Então, você tem um que gosta de investir e a minha, que está com 32 anos, desde pequenininha ela é empreendedora. Olha isso. Ela pintava sabonete para vender. É muito engraçado. Olha isso, olha isso. Agora, Humberto, fala para o Nick olhar essas fintechs, esses bancos digitais, que dá para ele abrir uma conta e fazer investimento a partir de R$100 até em ações. O Naldinho falou isso, né? Ele está no Nubank. Ele abriu uma mas conta. Agora tem outros que tem... Tem no XP também. Exemplo, é só renda também. fixa. Tem ele está na Isinvest. Tem renda variável. Ele abriu uma conta na Isinvest só para investimento. Assim, ele estuda o negócio. Dá para se divertir lá. Lógico, é pouca coisa, né? Então, eu deixo ele se divertir à vontade, porque ele vai aprender também a perder, né? Ele tem que aprender.